A revelação sobre a aveia que muda tudo. Poucas pessoas imaginam, mas um dos alimentos mais simples, baratos e comuns do dia a dia, a aveia, é capaz de transformar completamente a saúde quando consumido com regularidade. E não estamos falando apenas de uma melhora discreta. Estudos mostram que incluir aveia diariamente na alimentação pode reduzir significativamente o colesterol ruim, melhorar o funcionamento do intestino, estabilizar o açúcar no sangue e até influenciar no humor e na qualidade do sono. É quase surpreendente pensar que algo tão acessível consiga impactar tantos aspectos da vida ao mesmo tempo. Essa é a informação essencial. A aveia é um dos alimentos mais poderosos para a saúde integral, e quem a consome todos os dias relata mudanças profundas no corpo e no bem-estar emocional. E a partir deste ponto, quero desenvolver com você cada detalhe, desde a saúde do coração até o equilíbrio do organismo de dentro para fora. Mas antes de continuar aprofundando essa história, já te faço um convite rápido, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Se você gosta de conteúdos assim, que explicam como pequenas escolhas do dia a dia podem transformar a saúde, inscreva-se agora e deixe seu like. Isso garante que você receba vídeos que realmente podem melhorar sua vida. Agora sim, vamos ao que realmente importa. A aveia não é apenas um alimento saudável. Ela é considerada um superalimento, graças à beta-glucana, uma fibra solúvel que age diretamente na redução do colesterol LDL, aquele colesterol ruim que coloca o coração em risco. Pessoas que adotam o hábito de comer aveia não demoram a perceber que passam a ter mais energia, menos sensação de peso e maior controle do apetite. Isso acontece porque suas fibras criam uma espécie de gel no estômago, aumentando a saciedade e reduzindo a velocidade da digestão, um mecanismo simples, mas extremamente eficaz para controlar o peso e evitar excessos alimentares. No entanto, o benefício mais impressionante talvez seja outro: a regulação natural dos níveis de açúcar no sangue. A aveia evita aqueles picos de glicose que trazem cansaço, fome intensa, irritação e risco de diabetes. Graças à sua absorção lenta, ela mantém o corpo alimentado de forma contínua, estável, sem oscilações bruscas que desgastam o organismo. É por isso que tantos especialistas recomendam a aveia para quem já convive com pré-diabetes ou diabetes tipo 2, ou simplesmente quer preveni-las. E não para por aí. O intestino, considerado por muitos pesquisadores como o segundo cérebro, também reage positivamente ao consumo diário de aveia. As fibras insolúveis ajudam a formar o bolo fecal, enquanto as solúveis alimentam as boas bactérias intestinais. Essa dupla ação melhora o trânsito intestinal, reduz a constipação e fortalece a flora intestinal, que desempenha papel fundamental na imunidade, no humor e até no sono. Isso explica por que muitas pessoas relatam que passaram a dormir melhor, sentir menos irritabilidade e ter mais equilíbrio emocional após incluir aveia na rotina. Além disso, a aveia é rica em minerais essenciais, como magnésio, zinco e antioxidantes naturais que atuam diretamente na saúde da pele. Não é incomum que pessoas que adotam o consumo diário percebam a pele mais uniforme, com menos inflamações e aparência mais saudável. O efeito não é superficial, é consequência do equilíbrio interno que a aveia promove. Mas é claro que, como tudo na vida, a aveia também exige moderação. Embora seja extremamente benéfica, seu consumo em excesso pode causar desconfortos digestivos, como gases e inchaço, especialmente quando o corpo não está acostumado com grandes quantidades de fibras. Pessoas que têm sensibilidade ao glúten, mesmo consumindo aveia naturalmente livre de glúten, devem optar por versões certificadas, já que a contaminação cruzada é comum. E quem tem anemia também deve consumir com cautela, pois o farelo de aveia, se ingerido em excesso, pode dificultar a absorção de ferro. Esses detalhes são importantes para que cada pessoa saiba exatamente como aproveitar o melhor desse alimento, sem correr riscos ou desconfortos. Nos próximos capítulos, vou aprofundar ponto a ponto, mostrando como a aveia age no corpo, como usá-la corretamente e quais erros devem ser evitados. Mas agora, antes de continuarmos, seta preta para a direita se este conteúdo já te trouxe algum esclarecimento. Compartilhe nos comentários se você costuma comer aveia e como se sente com ela. Muitas pessoas aprendem através das experiências dos outros. Sua história pode ajudar alguém a fazer boas escolhas. Como a aveia constrói saúde de dentro para fora. Quando falamos dos benefícios da aveia, muita gente imagina que é apenas um alimento bom para o intestino. Mas a verdade é que o efeito dela vai muito além disso. Ela atua como uma ferramenta completa de equilíbrio interno. E entender como isso acontece ajuda a perceber por que tanta gente, ao adotar um hábito tão simples, começa a relatar melhorias na disposição, na pele, no humor e até na forma como lida com o dia a dia. Vamos começar por aquilo que, para muitos, é uma surpresa.
A aveia melhora a performance mental. Isso acontece porque ela estabiliza os níveis de glicose no sangue, garantindo que o cérebro receba combustível constante ao longo do dia. Diferente de alimentos que provocam picos seguidos de quedas bruscas de energia, a aveia libera seus carboidratos lentamente, permitindo que você mantenha clareza mental, foco e memória mais estáveis. Quem toma café da manhã com aveia costuma dizer que a manhã rende mais, porque não passa pelas oscilações de energia comuns a outras refeições. Essa liberação gradual de energia também é essencial para quem pratica atividade física. Atletas e pessoas que buscam melhorar o desempenho apreciam a aveia justamente porque ela oferece combustível por mais tempo e evita aquela sensação de cansaço repentino. Inclusive, ela é frequentemente recomendada para quem treina pela manhã, pois prepara o corpo sem causar desconforto, desde que seja consumida com a quantidade certa de água, leite ou bebida vegetal para facilitar a digestão. Mas, entre todos os benefícios, talvez um dos mais valorizados seja mesmo seu impacto no coração. A beta-glucana, fibra solúvel presente na aveia, forma um gel natural no intestino que captura parte da gordura ingerida na alimentação, impedindo que ela seja absorvida. Esse efeito reduz o colesterol LDL e também ajuda a controlar a pressão arterial. Pessoas com histórico familiar de problemas cardíacos encontram na aveia uma aliada poderosa para prevenir complicações. Outro ponto importante é o fortalecimento do sistema imunológico. Pouca gente imagina que a imunidade tem relação direta com a saúde intestinal. Mas tem, e muita. Quando as bactérias benéficas do intestino estão bem alimentadas e proliferam, elas ajudam a proteger o organismo contra vírus, bactérias e inflamações. A aveia funciona como um combustível natural para essas bactérias, fortalecendo essa barreira protetora que começa exatamente no sistema digestivo. Além disso, a aveia contribui para regular hormônios ligados à fome e à saciedade. É por isso que quem passa a incluí-la no café da manhã ou lanche da tarde percebe que sente menos vontade de beliscar ao longo do dia. O corpo aprende a interpretar melhor os sinais de saciedade, reduzindo episódios de compulsão ou exagero alimentar, algo muito comum em uma alimentação pobre em fibras. Outro benefício pouco falado, mas extremamente importante, é a contribuição para a saúde da pele. Os antioxidantes presentes na aveia ajudam a reduzir a inflamação sistêmica, o que se reflete em uma pele mais luminosa, com menos vermelhidão e menos tendência à acne. Alguns dermatologistas inclusive recomendam o consumo de aveia em casos de dermatite atópica ou pele sensível, não apenas de forma tópica, como em banhos de aveia, mas principalmente na alimentação. Mas é claro que tudo isso só se mantém quando a aveia é consumida com equilíbrio e da forma correta. Exageros podem causar o efeito contrário: gases, inchaço, desconforto e até irritação intestinal em pessoas mais sensíveis. O ideal é começar com pequenas quantidades e aumentar aos poucos, permitindo que o organismo se adapte. Para quem tem síndrome do intestino irritável, SI, a aveia pode ser uma faca de dois gumes. Para muitos ela ajuda a regular o intestino e reduzir crises, para outros pode causar desconforto. Por isso, a observação individual é essencial. Já pessoas com anemia devem evitar o consumo excessivo do farelo de aveia, porque ele pode atrapalhar a absorção de ferro, algo simples de ajustar com orientação. E o cuidado que talvez seja mais desconhecido: a aveia naturalmente não tem glúten, mas pode ser contaminada no processo de cultivo ou industrialização. Quem tem doença celíaca ou sensibilidade ao glúten precisa escolher versões certificadas como sem glúten, garantindo segurança no consumo. Compreender esses detalhes é fundamental para aproveitar tudo o que a aveia pode oferecer sem correr riscos. E o mais importante: perceber que não existe alimento milagroso, mas sim hábitos consistentes que, somados ao longo dos dias, transformam o corpo e a saúde como um todo. A cada etapa dessa jornada, fica mais claro que a aveia não é apenas um complemento alimentar, ela é uma ferramenta, uma aliada. Uma das escolhas mais simples e acessíveis que você pode fazer pelo seu coração, seu cérebro, seu intestino e até pela sua pele. Falando em escolhas. Se este conteúdo está te ajudando a entender melhor o que a aveia pode fazer por você, compartilhe sua experiência. Você costuma consumir aveia? Nota a diferença quando come? Seus comentários sempre ajudam a enriquecer a conversa e inspirar outras pessoas. Como a aveia atua no corpo, da cabeça aos pés. Uma das coisas mais fascinantes sobre a aveia é que seus efeitos não se limitam a uma única área do organismo. Ela não é apenas boa para o intestino ou boa para o coração. Ela age de maneira integrada, influenciando diversos sistemas ao mesmo tempo. E quando entendemos como isso acontece, fica muito mais fácil perceber por que tantas pessoas relatam transformações tão profundas depois de tornarem esse alimento parte da rotina. Começando pelo metabolismo.
A aveia é uma ferramenta poderosa para quem busca equilíbrio metabólico. Suas fibras solúveis diminuem a velocidade da digestão, fazendo com que o corpo absorva os nutrientes gradualmente. Essa absorção lenta reduz os picos de glicose, protege o pâncreas e melhora a resposta à insulina. Para muitos, isso se traduz em mais energia, menos cansaço e uma sensação constante de controle, especialmente após as refeições. O equilíbrio metabólico também está diretamente relacionado ao humor. Não é coincidência que pessoas que lidam com irritabilidade, ansiedade leve ou oscilações emocionais notem melhoras após incluir aveia no cardápio. O intestino é responsável por produzir boa parte da serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, e quando ele funciona melhor, o cérebro também sente os efeitos. A sensação de calma, foco e estabilidade emocional não é apenas psicológica, é fisiológica. E falando em intestino, vale destacar que a aveia é um dos alimentos mais completos para a microbiota. Suas fibras atuam como prebióticos, alimentando as bactérias benéficas e ajudando a manter um ambiente intestinal mais equilibrado. Isso não só melhora o trânsito intestinal, mas reduz inflamações e fortalece o sistema imunológico. É comum ver pessoas que sofriam com constipação, desconfortos digestivos, gases ou sensação de inchaço relatarem uma verdadeira transformação após algumas semanas de consumo regular. Mas a atuação da aveia não para no trato digestivo. Ela também é importante para a saúde óssea e muscular. Rica em magnésio, ferro, zinco e uma boa quantidade de proteínas vegetais, ela ajuda a manter a força muscular, reduz câimbras e apoia a regeneração celular. Essa combinação de nutrientes é especialmente valiosa para pessoas que praticam atividades físicas, idosos e mulheres acima dos 40 anos, que passam por mudanças hormonais que afetam a absorção de minerais. Além disso, a aveia oferece um tipo de energia que não sobrecarrega o corpo. Sua liberação gradual mantém o organismo abastecido por horas, evitando cansaço repentino, a fome fora de hora e aquela sensação de queda de energia que tantas pessoas sentem no meio da manhã ou da tarde. É por isso que ela é tão recomendada para quem trabalha longas horas, estuda ou precisa manter alta performance mental e física. Outro ponto que merece destaque é a saúde da pele. Mesmo quando consumida, a aveia contribui para reduzir inflamações sistêmicas que se refletem diretamente no rosto, menos acne, menos vermelhidão, menos irritação. Seus antioxidantes ajudam a neutralizar os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce. E, como melhora o trânsito intestinal, ela reduz as toxinas circulantes no sangue, favorecendo uma pele mais limpa, uniforme e iluminada. Mas, assim como em tudo na vida, o equilíbrio é fundamental. Muitas pessoas se empolgam ao descobrir os benefícios e começam a consumir quantidades exageradas de aveia. É justamente aí que surgem os desconfortos, gases, estufamento, sensação de peso, especialmente quando o organismo ainda não está acostumado com altos níveis de fibra. Por isso, a recomendação é aumentar o consumo aos poucos, observando sempre como o corpo reage. Quem tem síndrome do intestino irritável, por exemplo, pode se beneficiar da aveia, mas precisa testá-la com cuidado. Algumas pessoas apresentam melhora imediata, enquanto outras percebem mais sensibilidade. Isso varia muito de organismo para organismo. Já pessoas com anemia devem evitar o consumo exagerado do farelo de aveia, pois ele pode interferir na absorção de ferro, o que não significa excluir a aveia, mas sim moderar as quantidades. E para quem tem sensibilidade ao glúten, é essencial optar pela aveia certificada como sem glúten, garantindo segurança total no consumo. Mesmo a aveia naturalmente não contendo glúten, a contaminação cruzada durante o cultivo e o processamento é bastante comum. Ao entender todos esses efeitos, positivos e cuidados necessários, fica claro que esse alimento simples tem um impacto direto e profundo na saúde. Ele funciona como um regulador natural, harmonizando processos internos que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia. E essa harmonia, quando sustentada ao longo do tempo, melhora a vida como um todo. Corpo mais leve, mente mais clara, humor mais estável e energia mais constante. Antes de avançarmos para a próxima parte, que vai aprofundar como diferentes formas de consumir aveia podem potencializar seus efeitos, aproveito para te perguntar: qual é a receita com aveia que você mais gosta? Papas? Panquecas? Misturada com frutas? Compartilhe aqui nos comentários. Suas ideias podem inspirar outras pessoas que estão começando agora. As melhores maneiras de consumir aveia e potencializar seus benefícios. Agora que já entendemos como a aveia atua no organismo e por que ela impacta tantos aspectos da saúde, é hora de dar um passo adiante e falar sobre algo essencial: como consumir aveia da forma certa para aproveitar ao máximo seus benefícios. Porque sim,
A forma como você prepara e combina esse alimento faz toda a diferença nos resultados que vai sentir. Muita gente acredita que a aveia é tudo igual, mas existe uma variedade de tipos e preparos, e cada um deles tem um efeito diferente no corpo. Por exemplo, a aveia em flocos grossos tem uma digestão mais lenta e oferece saciedade prolongada. Já a aveia em flocos finos é mais delicada e ideal para receitas rápidas, enquanto a farinha de aveia é excelente para panquecas, bolos e pães saudáveis. E existe também o farelo de aveia, extremamente rico em fibras solúveis e especialmente eficiente na redução do colesterol, mas que exige cautela para quem tem anemia ou sensibilidade gastrointestinal. Uma das maneiras mais populares de consumir aveia é na forma de mingau, ou papas, como muitos chamam. Preparado com água, leite ou bebida vegetal, o mingau é nutritivo, reconfortante e perfeito para iniciar o dia com uma refeição leve, saborosa e completa. Ele combina muito bem com frutas, mel, canela, chia, linhaça e até um pouco de cacau puro. A combinação de fibras da aveia com os antioxidantes das frutas e as gorduras saudáveis das sementes cria uma refeição completa, equilibrada e capaz de sustentar o corpo por horas. Para quem não gosta de mingau, outra alternativa é consumir a aveia em receitas de panquecas proteicas, misturando a farinha de aveia com ovos, banana e um toque de canela. O preparo é rápido, acessível e ideal para quem sente vontade de comer algo mais consistente pela manhã ou no lanche da tarde. Essas panquecas são ótimas para controlar a fome, manter a energia estável e ainda trazem uma textura deliciosa. Outra opção que tem ganhado cada vez mais espaço é o overnight oats, ou aveia dormida. Trata-se de uma preparação fria, na qual a aveia fica de molho durante a noite em iogurte, leite ou bebida vegetal, absorvendo os líquidos e ganhando uma textura macia e cremosa. Pela manhã, basta adicionar frutas frescas, sementes, cacau, mel ou o que preferir. Além de prática, essa versão preserva ainda mais nutrientes da aveia, já que não passa por aquecimento. Para quem gosta de praticidade, também é possível adicionar aveia diretamente em vitaminas. Misturar uma colher de aveia no smoothie da manhã cria uma combinação que sustenta por horas, melhora a digestão e reduz a vontade de comer doces ao longo do dia. A junção de fibras, proteínas e nutrientes mantém o corpo energizado e equilibrado. E claro, a aveia também pode ser incorporada em receitas salgadas. É perfeita para engrossar sopas, dar textura a hambúrgueres caseiros, substituindo farinha em almôndegas e até servindo como base para tortas mais leves. Muita gente se surpreende quando experimenta a aveia em preparações salgadas e descobre que ela se adapta a praticamente qualquer tipo de prato. Mas é importante ressaltar que, apesar de suas inúmeras utilidades na cozinha, a quantidade ideal varia de pessoa para pessoa. Para a maioria, 2 a 3 colheres de sopa por dia já são suficientes para oferecer todos os benefícios. O corpo precisa de tempo para se adaptar ao aumento de fibras, por isso começar com pouco e aumentar gradualmente costuma ser a melhor estratégia. Outra questão é a hidratação. Quando aumentamos a ingestão de fibras, precisamos aumentar também o consumo de água. Caso contrário, as fibras podem prender o intestino ao invés de ajudar. Beber água ao longo do dia é fundamental para que a aveia faça seu trabalho da melhor forma. E claro, é sempre bom lembrar que a aveia é um complemento, não uma solução isolada. Ela faz parte de um conjunto de escolhas que constroem saúde, mais frutas, mais verduras, mais alimentos naturais, menos produtos industrializados e ultraprocessados. Quando combinamos a aveia com um estilo de vida mais leve e equilibrado, os resultados são ainda mais impressionantes. Outro ponto essencial: prestar atenção ao que se adiciona à aveia. Muitas pessoas transformam um alimento saudável em uma refeição muito calórica ao incluir açúcar, chocolates, xaropes, coberturas industrializadas ou produtos cheios de adoçantes. Isso não significa que você não possa adoçar ou tornar o prato mais saboroso, mas é fundamental fazer isso de forma consciente, usando mel em pequenas quantidades, frutas maduras, cacau puro ou especiarias como canela e noz moscada. Quando a ideia é emagrecer ou controlar a saciedade, preparar a aveia com proteínas e boas gorduras funciona muito bem. Ovos, iogurte natural, iogurte grego, pasta de amendoim natural, chia ou linhaça ajudam a prolongar a saciedade e evitar picos de fome. E se a meta é melhorar o trânsito intestinal, combinar aveia com frutas ricas em fibras, como mamão, maçã, pera e ameixa, é uma estratégia excelente. Já se o objetivo é controlar o açúcar no sangue, o ideal é combiná-la com alimentos de baixo índice glicêmico, como iogurte natural, morango, abacate e sementes. Para quem busca melhorar o humor, a qualidade do sono e a sensação de bem-estar, a combinação de aveia com banana e um toque de mel antes de dormir pode ser uma grande aliada, graças ao triptofano,
mineral que favorece a produção de serotonina e melatonina no organismo. E como estamos falando de hábitos saudáveis, vale comentar algo importante. Muitas pessoas que acompanham vídeos e textos sobre saúde no YouTube assistem aos conteúdos com frequência, mas não se dão conta de que ainda não estão inscritas no canal. Verifique isso agora mesmo, porque ao se inscrever e ativar o sininho, você garante que não vai perder nenhum conteúdo que pode melhorar sua saúde, seu bem-estar e sua qualidade de vida. Antes de seguirmos para a última parte, compartilhe nos comentários qual dessas formas de consumir aveia você mais gosta ou pretende experimentar. Suas sugestões sempre ajudam outras pessoas a descobrirem novos jeitos deliciosos de cuidar da saúde. A aveia como aliada para a vida inteira. Depois de explorar tantos aspectos sobre a aveia, suas fibras, seus efeitos metabólicos, suas combinações e até suas contraindicações, chegamos ao ponto em que tudo se conecta. Sustentabilidade do hábito. Comer aveia um dia ou outro traz algum benefício, claro, mas é a constância que realmente transforma o corpo, a mente e o bem-estar geral. E isso é importante de dizer, porque muitas pessoas esperam resultados imediatos, quando, na verdade, o poder da aveia está no acúmulo silencioso dos seus efeitos. Quando o alimento atua em tantas frentes diferentes, colesterol, glicose, saciedade, intestino, humor, pele, imunidade, o corpo precisa de tempo para adaptar, absorver e reorganizar suas funções internas. Não é raro que, após algumas semanas de consumo regular, a pessoa perceba mudanças que nem imaginava relacionar com a alimentação. Como, por exemplo, acordar com mais disposição, ter mais clareza mental, sentir menos irritação emocional, sofrer menos com compulsão alimentar ou simplesmente notar que a digestão está mais leve e natural. E uma coisa interessante é que muitas dessas mudanças acontecem sem esforço. Diferente de outros ajustes alimentares que exigem disciplina drástica, a aveia é simples, acessível, barata e versátil. Ela se encaixa na rotina de qualquer pessoa. Do café da manhã às refeições salgadas, dos lanches às sobremesas. Por isso, criar um hábito com ela se torna mais fácil do que muitas soluções mirabolantes que vemos por aí. A longo prazo, o impacto é ainda mais impressionante. O consumo regular de aveia está associado à redução do risco de doenças cardiovasculares, ao controle de diabetes tipo 2, à melhora da microbiota intestinal e ao fortalecimento do sistema imunológico. Todos esses fatores estão entre os pilares fundamentais de uma vida longa e saudável. Não é exagero dizer que a aveia é um dos alimentos que mais conversam com o conceito de longevidade. É claro que o mundo moderno cria uma realidade diferente. Excesso de produtos ultraprocessados, rotinas apertadas, sono desregulado, estresse constante. E nesse cenário, colocar um alimento natural, rico em fibras, minerais e compostos que o corpo reconhece e utiliza com inteligência, é como oferecer um respiro ao organismo. Um lembrete de que a saúde não está nas complicações, mas nos gestos simples. Mas tão importante quanto incorporar a aveia à rotina, é conhecer o próprio corpo. Observar como ele responde, notar sinais de melhora ou desconforto, ajustar quantidades, experimentar diferentes preparos. Cada organismo tem sua história, sua sensibilidade, seu ritmo. Por isso, ninguém melhor do que você para perceber o que te faz bem de verdade. E esse processo de autoconhecimento é tão valioso quanto o alimento em si. Muitas pessoas também descobrem que a aveia as ajuda em momentos específicos da vida. Durante a adolescência, é excelente para estabilizar energia e humor. Na fase adulta, auxilia no controle de peso, na imunidade e na prevenção de doenças metabólicas. Já para os idosos, é uma aliada para a saúde cardiovascular, para o intestino e para a manutenção da massa muscular. Um único alimento que atravessa fases diferentes, oferecendo benefícios adequados a cada momento. E claro, a aveia também tem seu papel emocional, algo que quase ninguém comenta. Comer um mingau quentinho de manhã, um overnight cremoso à noite ou uma panqueca saudável no lanche cria uma sensação de conforto. É como se o corpo reconhecesse que está recebendo cuidado. Pequenos rituais como esse ajudam a construir uma relação mais positiva com a própria alimentação. E, no fundo, esse é um dos maiores segredos da saúde verdadeira: transformar a comida em uma aliada, e não em um problema. E vale reforçar algo que comentamos rapidamente em outra parte: o humor e o sono. Como a aveia melhora a saúde intestinal e estabiliza a glicemia, ela influencia os hormônios ligados ao bem-estar. Pessoas que tinham dificuldade para dormir, por exemplo, muitas vezes relatam que passaram a descansar melhor. Já quem sofria com irritabilidade ou ansiedade leve percebe que se sente mais calmo. Nenhum alimento resolve tudo sozinho, mas a aveia, quando consumida de forma contínua, se torna um apoio poderoso para o equilíbrio emocional. Agora,
Enquanto finalizamos esta série, quero deixar uma última reflexão. O cuidado com a saúde está nas pequenas escolhas diárias. Às vezes, estamos tão acostumados a pensar em soluções complicadas que esquecemos que a resposta pode estar justamente naquilo que sempre esteve ali, ao nosso alcance. Uma colher de aveia pode parecer um gesto simples, mas, repetida todos os dias, ela se torna um ato de autocuidado, e isso faz toda a diferença no longo prazo. E antes de encerrar, deixo um convite importante. Compartilhe nos comentários o que você achou dessa série e se você pretende incluir a aveia no seu dia a dia. Sua opinião ajuda não só o canal, mas outras pessoas que passam por aqui e buscam motivação para começar hábitos mais saudáveis.